que a gente possa poder entender e tomar posse desta palavra, em nome de Jesus, como eu tenho pedido a vocês, né, para que depois que nós possamos, depois que nós, é, depois que nós começamos ou que nós terminamos, que vocês, no dia seguinte ou um dia depois, que vocês possam novamente ler, rever aquilo que nós falamos, né? Porque daí vocês da Bíblia vão ter um entendimento mais amplo, né? De uma forma diferente. Então, nós paramos na segunda-feira passada, falando daquilo que sobre as duas testemunhas. E nós falamos que nós estávamos identificando esses dois homens, né? Que irão exercer ministérios muito diferentes do que os profetas de hoje. Por via de regra, os profetas usam a palavra profética hoje para abençoar, para incentivar, usam a palavra profética para abençoar famílias. Assim tem sido feito nesse tempo agora. Este é o tempo em que as profecias elas são muito pessoais, né? Para pessoas, para incentivar, para direcionar. Falamos também do tempo que os dois homens irão agir. E falamos das 70 semanas de Daniel. Lembra que nós falamos que ficou uma semana para trás das 70 semanas. E onde Deus abriu aquele parênteses da graça, né, da misericórdia, da graça do Senhor, para que fosse revelado um mistério. E esse mistério não foi falado, não se fala na igreja no Antigo Testamento. Só se fala na igreja a partir do Novo Testamento. E o Senhor deu esta revelação para Paulo sobre a igreja. Acho que em 2 ou 3 cartas de Paulo, eu creio que nós falamos, acho que sobre uma ou sobre duas, fala do mistério da revelação da igreja que o Senhor abriu nesse parênteses desta última semana, das 70 semanas de Daniel. Então, o Senhor fala da revelação do apóstolo Paulo, aonde nós entendemos que a igreja, o Senhor é o cabeça, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Então, esse é um ministério que houve nesse parêntese que foi aberto aí. E falamos que ficou uma semana de anos para trás, né? O anjo Gabriel, quando avisou, quando trouxe a visão a Daniel, há séculos e séculos atrás, ele divide esta última semana em duas partes. Lembra? É uma semana de 7 anos que é dividida em duas partes. E nós falamos do ministério desses dois homens. No início, na primeira parte dos 7 anos, imagine, na primeira parte dos 7 anos, que começa a atuação dessas duas testemunhas, como nós falamos. Agora, imaginem os 7 anos finais, quando o anticristo fizer um tratado de paz, de proteção, de ajuda a Israel. Inclusive, ele vai autorizar a construção do terceiro templo. E nós falamos também que já está tudo pronto. As coisas do templo já está tudo pronto, as pedras, os encaixes. E eu lendo hoje vi que inclusive tem um candelabro, se eu não me engano, é um candelabro de ouro maciço. Um candelabro de ouro maciço que custou mais de 3 milhões de dólares. Está tudo pronto para o templo, né? Está tudo pronto. Então, quando o anticristo vier, desculpa, com esse tratado e autorizar a construção do templo, não vai ter problema nenhum, a não ser esse pequeno problema que para a construção do templo, aquelas mesquitas precisam sair de lá, né? Que vocês sabem que lá no lugar do templo, no Monte Moriá, estão a mesquita de Al-Aqsa, no Monte Moriá. Essa mesquita de Al-Aqsa quer dizer
lugar mais distante. E também a mesquita de Omar, que é o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que a gente vê às vezes em filme ou vê em fotografia. Então, essas mesquitas vão ter que sair. Mas como ele vai estar reinando nas primeiras semanas dos 3 anos e meio, e diante desse tratado de paz, ele vai ordenar. Eu não sei como é que vai acontecer, o que, que ele vai fazer, como é que vai ser. Mas se ele autorizar, e como vai autorizar a construção do terceiro templo, essas mesquitas vão ter que sair daí. Como é que vai ser? Eu não tenho a mínima ideia. E também não quero ter. Mas eu sei que ele vai acontecer, vai acontecer tudo isso aí. Nós falamos também, e o anticristo é que vai autorizar, né? A autorização, porque ele é que vai resolver esse problema aí. Quem vai resolver vai ser ele. O problema entre judeus e árabes, para que se construa o templo, o terceiro templo, no lugar onde estão as mesquitas, é ele que vai resolver esse problema. Por isso é que ele vem com esse tratado de paz. Imagine como é que vai ser esse anticristo nos últimos 7 anos, estabelecendo um tratado de paz mundial, e principalmente com Israel, de proteção e ajuda, e ordenando a nova construção do novo templo. Vocês imaginem como é que vai ser tudo isso. Então ele vai resolver esse problema entre os judeus, e essa situação aí, para onde que vão aquelas mesquitas, não sei. Será que eles vão colocar em outro lugar? Não sei como é que ele vai resolver isso. Não sei também se ele vai estabelecer um Estado palestino em alguma parte de lá. Não sei como é que vai ser, mas isso vai acontecer. Por isso é que ele vem em um cavalo branco. Se vocês olharem nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, diz que o primeiro cavalo é um cavalo branco. E a Bíblia diz que ele vem e vem para vencer. Eu não sei se alguns de vocês chegaram a ver a abertura das Olimpíadas da França. Sim. Então, na abertura das Olimpíadas na França, quando eles começaram a apresentar os países no Rio Sena, se eu não me engano, veio um cavalo branco sobre a água e um cara todo vestido de branco. E se vocês perceberam, logo depois daquele cavalo branco, vem todos os países que participaram da Olimpíada. E esse cavalo branco, ele tenta representar a paz, ou melhor, é uma falsa paz. É esse mesmo cavalo branco, que é o primeiro cavalo branco dos 4 de Apocalipse, que eles estão dizendo, que ele vem no cavalo branco, vem para vencer. Mas esse cavalo branco é um enganador, é um embuste. É um espírito de engano que ele traz. E esses 2 homens irão começar a agir quando houver o tratado de paz, como nós falamos. E que o anjo Gabriel diz que é por 7 anos. O próprio anticristo vai estabelecer um tratado de paz por 7 anos, e ele mesmo, na metade dos 7 anos, ele vai quebrar esse tratado, esse acordo. Isso vai acontecer na primeira semana dos 7 anos, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. Lembra que falamos também, isso aí eu queria falar muito com vocês. Lembra que falamos também da interpretação, que tem alguns teólogos, principalmente os adventistas, eles dizem, né, que as 2 testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Mas nós já vimos que isso é impossível. Pela Bíblia, nós já vimos que isso é impossível. E tem outras colocações. Outros dizem que as 2 testemunhas seriam Enoque e Elias. Por quê? Porque nem Enoque nem Elias provaram a morte física.
Presta atenção, nem Enoque e nem Elias provaram a morte física. Enoque andou com Deus 365 anos. Lá na Bíblia diz que aos 65 anos ele foi pai. E depois ele andou mais 300 anos com Deus. E foi que ele gerou o primeiro filho. E ele só viveu 365 anos. Meu Só Deus. por quê? Porque isso era muito pouco. Porque geralmente as pessoas viviam 850 anos, e Adão, por exemplo, viveu 930 anos e morreu. Então, Enoque, com 365 anos, ele era um jovem, Era um garotão. um garotão. Então, ele foi arrebatado, o Senhor o levou sem passar pela morte, tá? Elias subiu também no redemoinho. Deixou a capa, caiu a capa, Eliseu pegou a capa e começou o ministério de Eliseu, e uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, e foi tomado. Agora, imagina a visão de quem estava escrevendo. Imagina a visão de João, escrevendo, vendo Elias ser tomado por uma carruagem de fogo, cavalo de fogo, redemoinho. Imagine como foi a visão de quem estava escrevendo, de quem estava vendo esta passagem aí. Então, que também, Elias também não passou pela morte, né? Ele também não passou pela morte. Então, essas duas pessoas, por exemplo, para a gente, são tipos dos que serão arrebatados. Vou repetir, essas duas pessoas, esses dois homens, são tipos daqueles que serão arrebatados. Quando Enoque e Elias foram levados, eles não foram levados na mortalidade, tá? Enoque e Elias foram arrebatados, mas não na mortalidade. Por quê? Porque eles passaram pela imortalidade, assim como aqueles que serão arrebatados. Lembra que nós falamos? Aqueles que serão arrebatados, num piscar de olhos, teremos os corpos transformados. Eles não foram arrebatados na mortalidade, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Está escrito. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, para eles serem arrebatados, eles não foram arrebatados na mortalidade, passaram pela imortalidade. Eles não morreram, mas passaram no arrebatamento pela imortalidade, ou seja, eles tiveram os seus corpos transformados, assim como aqueles que serão arrebatados. Nós não seremos arrebatados nesse corpo, né? Nesse corpo de átomo, ou corpo atômico. Nós seremos arrebatados e o nosso corpo não vai ser esse, porque senão nós não vamos herdar o reino de Deus. Então, foram transformados, os seus corpos mudaram completamente, como vai mudar os nossos corpos também. Nossos corpos, formados por átomos, ele será modificado e receberão o corpo como Jesus tinha. Vocês lembram do corpo como Jesus tinha? Passava por meio das paredes, a porta trancada, ele entrava. Assim será o nosso corpo, e assim se tornou o corpo de Elias e Enoque quando eles foram arrebatados. Passava pelas portas, pelas paredes, aparecia
e desaparecia. Jesus aparecia e desaparecia. Um corpo que vai se deslocar nas dimensões espirituais, como nas dimensões espirituais e físicas. Vocês lembram, no livro de Atos, quando aquele eunuco está naquela carruagem e ele está lendo o livro de Jeremias, se eu não me engano, e aí ele está lendo, e aí chega, se eu não me engano, chega Tiago, transladado. Tiago foi levado e estava ao lado da carruagem perguntando para o eunuco se ele havia entendido o que ele estava lendo. E o eunuco disse assim: eu não, porque eu não sei, não tem ninguém que possa me explicar. E daí ele explica e batiza esse eunuco. Ele batiza e sai. Assim como ele chegou, ele também foi embora. Assim será, ou assim era, e assim será os nossos corpos. Sem dimensões físicas e sem problemas de limitação de tempo e espaço. Enoque e Elias entraram na imortalidade e eles não foram na mortalidade. Assim como nós já falamos, a Bíblia diz que carne e sangue, que é que é, é o corpo físico, não entra, não herda o reino de Deus. O corpo físico tem limitação de tempo e tem uma sentença, e o corpo físico tem uma sentença de morte, ou seja, ele tem um tempo de vida, ele tem um tempo, e depois desse tempo ele já tem uma sentença de morte. Como nós temos todos uma sentença de morte por causa do nosso corpo físico, ele vai se deteriorando a ponto que daí nós morremos. O que precisa ficar um pouco ou mais claro é que Deus não vai. Imagina como as pessoas dizem que é Enoque e Elias. Deus não vai mortalizar para mandar eles de volta. Para mandar eles de volta, Deus teria que mortalizá-los. E não vai acontecer isso, porque senão isso é reencarnação. E nós não trabalhamos Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Como querem, isso aí vai dar argumento para os espíritas. Então não é eles, não é nem Elias e nem Enoque. Falam também de Moisés e Arão. São dois homens que Deus usou para tirar o povo do Egito, como nós sabemos, e conduzi-los à terra prometida. Também não pode ser porque os dois provaram a morte. E a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma vez só, e depois é o juízo. Então, não tem como ser Moisés e Arão, porque eles já morreram. São dois homens que nasceram nesse tempo. Por que eu creio? Eu creio que nasceram nesse tempo, nos tempos atuais. Nos tempos atuais. Nós já falamos e já vimos que se nós somos a última geração, nós já lemos isso na Bíblia, que nós somos a última geração. Se nós somos a última geração, é porque nós já vimos a figueira florescer. Talvez depois eu fale um pouco sobre isso. O que é a figueira? A figueira é Israel. A figueira foi plantada em 1948. Então, nós vimos a figueira ser plantada e estamos vendo e vimos a figueira florescer, brotar. Nós estamos vendo também o cumprimento de todos os sinais que a Bíblia nos fala, que menciona os sinais que Jesus mencionou. Na Bíblia fala da multiplicação da ciência.
A Bíblia diz que esta geração não vai passar. Se esta geração não vai passar, então esses dois homens nasceram ou estão nos tempos atuais. Essa geração é que vai encerrar, por favor, presta atenção, essa nossa geração é o que vai encerrar o governo do homem na Terra. Quando Jesus voltar, esta geração encerra. Aí Jesus volta. E a última geração é o que vai ver a atuação desses dois homens. Essa geração vai se encerrar com a Batalha do Armagedon, que nós vamos falar um pouco lá na frente. Eu estou falando sobre isso agora para passar para vocês a importância desses dois homens, do ministério profético desses dois homens. Esses dois homens, eles aparecerão e a partir depois deles encerrará, vai começar a ser encerrado o governo do homem sobre a terra. Logo depois disso, verá a batalha do Armagedon. E aí, Jesus vem reinar visivelmente aqui. Parece que a gente está viajando, mas está na Bíblia. Está tudo escrito aqui. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Todas essas palavras não deixarão de ser cumpridas. Elas vão se cumprir, todas elas, ponto e vírgula, todas elas vão se cumprir. A Batalha do Armagedon vai ser a implantação, a Batalha do Armagedon vai ser a implantação do reino de Deus, visível aqui na terra. Por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. A Batalha do Armagedon vai ser a implantação do reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor vem com todo o seu exército, vem com a igreja, com todo o seu exército de milhões e milhões de anjos, grandões, sei lá como é que é o tamanho deles, e vai para essa batalha de Armagedon. Nessa da batalha de Armagedon virão Gog e Magog, que nós vamos falar mais para frente. Virão contra o Senhor, e a palavra diz que ele vai destruir, vai acabar com eles todos com o sopro da sua boca. Sim. Aí vai ser implantado o reino de Deus visível aqui na terra. Por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Lembra da oração do Pai Nosso? Nós oramos para que venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Foi a oração que Jesus ensinou. Lembra quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar? Foi essa oração que o Senhor ensinou para eles e para nós. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Lógico que lá no céu, a vontade de Deus é plenamente feita. Plenamente feita. Não tem demônio, não tem capeta, não tem nada para atrapalhar lá. Então a vontade de Deus é feita lá no céu. Mas aqui não. Aqui não é assim. A vontade de Deus é feita aqui? Não é. Então, quando o Senhor implantar o seu reino, vai se consumar esta oração. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra,
como no céu. E aí vai ser implantado aqui na terra, no final dos 7 anos, que é a última semana de anos proféticos. Veja bem, no final dos 7 anos, vai ser a última semana dos anos proféticos. As duas testemunhas, 2 homens, com ministérios de Moisés e Elias, serão ministérios parecidos com Moisés e Elias. Moisés e Elias também não vão ressuscitar, não vão reencarnar. Esses 2 homens terão ministérios semelhantes, próximos, muito próximos desses 2. A Bíblia diz assim, ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui, vamos lá para o livro de Apocalipse. João 11. João 11. Vamos ler. João 11 diz assim, versículo 1. Depois disso, recebi uma vara de medir, e me foi dito: vá, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte o número de adoradores, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade a minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Nós já falamos sobre isso. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda a espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e elas as vencerá e as matará. Os corpos estendidos na rua principal da grande cidade chamada figuramente de Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, línguas, nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão, trocarão presentes entre si, para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, e eles se levantarão, enchendo de terror os que os viram. Então, uma forte voz do céu disse aos 2: subam aqui. Ou, em outras versões, subam para cá. Eles subirão ao céu numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Nesse momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. Até aqui. No versículo 5, diz assim: se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá os seus inimigos. Qual era o homem que fazia descer fogo do céu?
sob a direção de Deus. Elias. Então, coloque o dedo aí, aonde vocês estão, no livro de Apocalipse. Não precisam mexer, eu vou até lá. Segunda Reis. Segunda Reis. 1:9. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias e Tisbe: vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-zebub, Deus do Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama aonde está, certamente morrerá. Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que voltaram tão depressa? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que enviou os seus homens para consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Por isso nunca mais se levantará da cama. Onde está, certamente morrerá. O rei perguntou: como era o homem que lhes anunciou essas mensagens? Perguntou o rei. Eles responderam: vestia roupas feitas de pelos, usava um cinto de couro. Ele disse: era Elias, o tisbita, exclamou o rei. Em seguida, enviou um capitão do seu exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto do monte. Esse monte é o Monte Horebe, o Monte Sinai. O capitão lhe disse: homem de Deus, desculpa, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão: olha só que coisa. Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e matou todos eles. Depois Elias fez isso mais uma vez. Morreu mais o capitão e mais 50. O rei mandou um terceiro. Esse terceiro foi mais prudente. Esse terceiro chegou lá e falou: homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida desses seus 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados, ou seja, já tinha 102 pessoas queimadinhas lá, tostadinho. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então, o homem que fazia descer fogo do céu era Elias. E vocês lembram também, lá em 1 Reis 18, quando Elias enfrenta Jezabel, os profetas de Jezabel. Naquele tempo não chovia, não tinha água, não chovia. E Elias desafiou os profetas. E eles ficaram lá e chegou uma hora que Elias mandou jogar água. Joga muita água aqui, bastante água. Joga água. E Elias também falou: Senhor, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E imediatamente desceu fogo do céu. Queimou tudo, o altar, a água, tudo. E ali Elias fez aquilo que nós já sabemos, matou os 450 profetas ali. Então, esses 2 homens, um desses 2 homens,
terá esse ministério poderoso. Eu imagino, eu creio que ele terá mais poder ainda. Essas duas testemunhas terão mais poder ainda do que Elias e Moisés. No versículo 6, diz assim: elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda a espécie, quantas vezes desejarem. Quem disse que não iria chover durante 3 anos e meio? Elias. Elias. E quem disse para abrir o céu? Também Elias. Quem tem poder para transformar as águas em sangue? Lembram? Nos primeiros dias, primeiras Moisés, trabalho de Moisés, ele pediu para Arão pegar o cajado e tocar no rio. Que rio? No Nilo. O que aconteceu? Aquele rio caudaloso, ele não é um riozinho, é um rio caudaloso, ficou transformado em sangue durante 7 dias. Agora, pensa um pouco. Imagina, eu ia falar outro estado, mas imagina o Paraná. Imagina se fica sem chover aqui 3 anos e meio. E daí, o que tem de água é transformado em sangue. Nós vamos morrer tudo. Nós vamos morrer todo mundo. Porque a gente não consegue ficar sem água. Imagine São Paulo. Imagine ficar sem chover 3 anos e meio na capital de São Paulo. E imagina depois transformar a represa de Guarapiranga e as outras lá em sangue. Como é que esse povo de São Paulo vai para o interior? Não cabe, vai morrer todo mundo. Então, esse é o ministério desses 2 homens. Então, o homem que converteu água em sangue, Moisés, durante 7 dias. Eles são identificados, tem uma identificação com esses ministérios desses homens. E outra coisa, esses homens, Moisés e Elias, eles também não vão ressuscitar, como muitas vezes algumas pessoas falam sobre isso. Por que que falam? Porque tem uma passagem, eu creio que nos 3 evangelhos, que está Pedro, Tiago e João, eles estão com Jesus, que Jesus está treinando eles para assumirem a igreja. E nesse tempo que eles estão nesse monte, é o monte da transfiguração. Eles estão no monte da transfiguração, e aí aparece Moisés e Elias. E o Senhor Jesus também fica com o rosto como sol, com toda a roupa, eu falo brilhante, e Moisés e Elias, do mesmo jeito que Jesus, transfigurados. Naquele momento, eles estão falando com Jesus sobre a crucificação, sobre o que vai acontecer. Aí vocês lembram que Pedro fala: Senhor, manda que eu faça mais 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Ele nem sabia de nada que ele estava falando. Por isso que as pessoas associam que são as 2 testemunhas, são Moisés e Elias, mas não pode ser, porque eles não podem reencarnar. Se eles reencarnarem, imagina o que vão falar os espíritas. Imagina o que vão dizer. Então, isso está fora de cogitação. Eu sei que eles não terminaram, tanto Moisés quanto Elias não terminaram os seus ministérios. Moisés não terminou. Por que que ele não terminou? E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque a quem muito é dado,
muito também é cobrado. Na primeira vez, o Senhor falou para Moisés bater na rocha e saiu água. Na segunda vez, aquele povo lá, 3 milhões de pessoas, falando, e o Senhor pediu para Moisés ir falar com a rocha. Ele foi lá e bateu. A Bíblia diz que a rocha é Cristo. Como é que ele vai ferir Cristo 2 vezes? Cristo não pode ser ferido 2 vezes. E por causa disso, Deus disse para ele: você vai ver a terra que emana leite e mel, mas você não vai entrar. 1 Coríntios, se eu não me engano, 10 fala sobre isso. Sobre a rocha que é Cristo. E aí, Moisés não entrou. Por isso que eu estou dizendo, aquele que lidera tem um juízo dobrado. Deus não perdoou a desobediência de Moisés. E Elias também. Elias fez tudo isso que nós sabemos, fogo, lá no Monte Carmelo, os 400, 850 profetas, matou todos eles. Daí apareceu uma mulher, disse para Elias que amanhã, na mesma hora, ela ia tirar o pescoço dele do corpo. Ele fugiu. E disse que não queria mais, não queria mais. Foi dormir, lá o Senhor mandou um anjo, deu pão e água para ele, dormiu de novo. O Senhor mandou o anjo de novo, deu pão e água para ele. Com aquela alimentação, ele andou mais 40 dias, ficou lá em outro lugar, que eu não me lembro agora, e o Senhor falou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele falou: ah, Senhor, mataram todo mundo, e não sei o quê, só ficou eu. Aí o Senhor falou com ele sobre os 7.000 profetas que ainda restam. Mas ele pediu para morrer. Elias pediu para morrer. Tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Tomar cuidado da maneira que a gente ora. Ele pediu para morrer. E o Senhor falou com ele e disse para ele: então faz o seguinte, você unge Eliseu. E eu creio que ele pediu também para ungir Gel e pediu mais uma coisa, mas ele só fez uma. E depois que a capa caiu sobre Eliseu, o Senhor levou ele. Então, também não pode ser Moisés e Elias. Mas esses 2 homens que eu creio que já estão presentes, têm um ministério igual ou muito mais poder, com muito mais unção do que Moisés e Elias. Então, esses homens, eles terão ministérios muito semelhantes. Muito semelhantes. E a situação vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. E eu imagino que muitos cristãos, nascidos de novo, inclusive pastores, vão estar contra esses 2 homens. Mas eu penso que Deus vai tirar muitos crentes que já estão preparados antes de tudo isso. Eu creio.
que Deus vai tirar muitos crentes que já estejam preparados antes de tudo isso aí, antes até do que as duas testemunhas. Aí também diz aqui que eles podem ferir a terra com pragas. Poder para fechar o céu, olha lá, transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda a espécie, quantas vezes desejarem. Olha o poder desses homens. Olha o poder desses homens. Ferir a terra com pragas, quantas vezes eles quiserem. Imagina o que não vai ser, quanta gente vai morrer. Mas aí também tem uma coisa que vocês talvez vão ficar surpresos, mas eu fiquei também. E eu já tinha falado para vocês que muitas vezes, a gente não conhece a Bíblia. Não existe de capa a capa, não existe absolutamente nada sem sentido. Tudo, absolutamente tudo que está. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Salmo 91. A Bíblia diz aqui que eles têm poder para transformar água em sangue e para ferir a terra com pragas de toda a espécie, quantas vezes desejarem. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. O que quer dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que estiver na presença de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, andando, servindo a Deus. Isso eu declaro a respeito do Senhor. A Bíblia diz aqui: pois ele os livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Eu creio que esta palavra, essas pragas, que eles vão trazer sobre toda a terra, mas aqueles que estiverem debaixo do Altíssimo, debaixo da palavra, obedecendo e servindo ao Senhor, estando santificados, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 morrerão ao seu redor, mas você não será atingido. Esse salmo é um salmo que o Senhor está dizendo que ele livra dos nossos adversários, ele livra da enfermidade, ele livra da praga, da peste perniciosa, ele livra se estiver na presença dele. Já falei que muitos cristãos vão se colocar contra esses dois homens. Pastores vão falar que é o seguinte: esses dois aí são atormentadores, estão matando gente. Deixa eu falar outra coisa também. Esses dois homens, eles não virão a pessoas. Eles não virão em determinado igreja, não. Eles vão para nações, países.
Eles não vão visitar pessoas, eles vão levar juízo sobre as nações, sobre países. E todo mundo vai dizer que esses caras não são de Deus. Esses dois aí só mata a gente. Deus é amor, Deus é bondade, mas eles também se esquecem que Deus é justiça. Deus não tira o culpado como inocente. Então, imagine o que vai acontecer sobre a Terra. Hoje, se nós olharmos, até nós estávamos conversando outro dia, eu e o John, se nós olharmos, e vocês também já viram isso, se nós olharmos sobre a Terra hoje, olha o tamanho da iniquidade. Veja o que eles estão querendo fazer com os homossexuais. Você não pode falar nada que você é homofóbico, você é fundamentalista. Parece que a iniquidade tomou conta da terra. E Deus vai julgar isso. Deus vai julgar tudo isso. Deus é amor, mas também ele é juízo. Essa iniquidade que está sobre a terra, eu creio que você percebe, vocês percebem, nós percebemos toda essa iniquidade que está sobre a terra. O que eles estão fazendo com crianças, o que eles estão fazendo é uma coisa terrível. Deus vai julgar isso. Esses dois homens são homens do juízo e não adianta querer matá-los. Durante 3 anos e meio, ninguém toca neles. E se tocar, morre. Agora eu pergunto, durante esses 3 anos e meio, eles vão para nações, profetizar e trazer juízo sobre as nações. Quantas pessoas vão... deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero que vocês anotem, para depois vocês lerem. Jeremias, capítulo 25. Podem anotar, por favor. Deixa eu ver para ele. Jeremias capítulo 25. A partir do versículo 15. Jeremias 25, a partir do versículo 15. Este que nós vamos ler é o ministério desses dois homens. Então eu vou ler uma parte, depois vocês vão ler o restante em casa. Assim me disse o Senhor, Deus de Israel: pegue da minha mão esse cálice cheio do vinho da minha ira, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa das guerras que enviarei contra elas. Então, peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele. Então, eles vão para nações. E cada uma das nações às quais o Senhor me enviou, vai começar por onde? Vai começar por onde? Fui a Jerusalém. Vai começar por Jerusalém. E a outras cidades de Judá. E seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passo de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice, meu Deus, dei o cálice ao faraó do Egito, seus servos e oficiais e a todo o seu povo. Imagina
esses dois homens trazendo juízo sobre o Egito. Imagina que vão se levantar contra eles, vão morrer tudo. Que se levantou para tocar neles, vai morrer. Versículo 20. Bem como os estrangeiros que vivem naquela terra, também o dei a todos os reis da terra de Uz, aos reis das cidades filisteias, Ascalon, Gaza, Ecrom, e ao que resta de Asdod. Esse povo aqui é o povo da Jordânia. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom, aos reis da região, além do mar. Os palestinos. Dei também a Dedã, Temá, Bus, aqueles que vivem em lugares distantes, aos beduínos. Dei aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto. Imagina esses homens falando e profetizando para os árabes, levando juízo para os árabes em toda a Arábia Saudita. Imagina como é que vai ficar aquele lugar lá, Meca, e tem mais um nome lá que eu não me lembro. Como é que vai ficar tudo aquele negócio lá, aquele bando de gente que vai lá, e eles vão profetizar que todas essas religiões são tudo mentira, não passam de engano. Imagina se não vão se levantar contra eles. Vai morrer gente, mas é muita gente. E aos reis de Zirrim, de Elã, da Média, dei ainda aos reis da terra do norte, próximas e distante, uma após outra, todos os reinos do mundo, e por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Tem que beber. E se não beber, vai beber na marra, porque vai ter que beber. Todas essas nações, é juízo. Então o Senhor me disse, agora diga-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Bebam o cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais se levantar. Pois envio contra vocês guerras terríveis, e se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Olha só. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora, profetize todas essas coisas e diga-lhes. Meu Deus. De sua habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a terra. Gritará com aqueles que pisam uvas, gritará contra todos os habitantes da terra. Como nós falamos, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, 10.000 cairão à sua frente, 1.000 à sua direita, mas vocês que estão comigo, não serão atingidos. Olha só. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa, contra as nações, julgará toda a humanidade
e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam a calamidade. Virá sobre uma nação após outra. Um grande vendaval. Ah, não, isso aqui que eu quero, depois vocês vão ler melhor. Mas isso aqui que eu quero, versículo 31, 33. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Então, vocês imaginam que são milhões e milhões de pessoas em toda a terra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Sabe quem vai dar esse juízo? Esses dois homens. Assim que o anticristo assinar o tratado, eles começam a agir. Ele assinou o tratado meio-dia. Eles começam a agir meio-dia e 10. Então, ele vai declarar em Jerusalém. Imagina quando ele chegar em Jerusalém, que o Senhor disse que vai começar por lá. Imagina o que vai acontecer no resto do planeta. Imagine quando ele vier para o Brasil. Ele vai para nações. E outra coisa, não tem problema de visto, de passaporte, não, que eles são homens de Deus. Eles não vão ter problema de visto, passaporte, não vão deixar, não vão fazer aquilo. Eles são homens de Deus. Vão estar aonde o Senhor mandar. E vão proclamar o juízo que o Senhor já mandou dar. E vai acontecer. Bilhões de pessoas bilhões de pessoas vão morrer pelo juízo desses dois homens. Sabe o que vai acontecer com a igreja? A igreja só sai da terra no final da ação desses dois homens. Ou seja, a igreja vai ver a ação desses dois homens. Só sai depois deles. Por isso que eu tenho pedido e tenho falado, e eu gostaria até de falar isso para mais pessoas, que se você não se converteu, se converta. E que se você tiver com a sua casa desarrumada, arrume. Porque Jesus está chegando. Está muito, 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 muitíssimo perto. Porque vai ser complicado, vai ser bastante duro. Esses primeiros 3 anos e meio não vão ser fáceis. Vão ser anos difíceis, primeira parte dos 3 anos e meio. Vai ser muito difícil. Mas aqueles que tiverem debaixo do Senhor, cumprindo a palavra, obedecendo, andando com o Senhor, não serão atingidos. Porque Deus já fez isso. Lembra lá no Egito? Deus separou a terra de Gósen, onde estavam os judeus, e a praga caiu em todo o Egito. Deus separou, porque Deus disse lá no livro de Malaquias que há uma diferença entre os que servem o Senhor e os que não servem. E ele diz ainda, farei outra vez a diferença. Por que outra vez? Porque ele já fez. Lá no Egito ele já fez. Há uma diferença. Então, essas pragas, há uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem. Então, tudo isso está próximo, muito próximo. Deixa eu andar aqui. Versículo 7.
quando tiverem concluído o seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Então, ele vai vir no final dos 3 anos e meio, vai matar as duas testemunhas. E vai acontecer algo aqui, e vai acontecer algo depois que a besta matar, que o anticristo matar as duas testemunhas. Vai acontecer algo que talvez a gente vai ficar sem, sei lá como. Por quê? Por quê? Se vocês estiverem com a Bíblia aberta, por favor, vamos lá para o versículo 13, do mesmo livro, Apocalipse 13. A parte 2 do versículo 3 diz assim, Apocalipse 13, versículo 3, a parte 2. Olha só. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder. E também adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada autoridade. Então, quando o anticristo matar, o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão. E vamos dizer, quem é mais poderoso do que o nosso Cristo? Quem é mais poderoso do que o nosso Messias, que matou esses 2 homens que atormentavam, que traziam morte, que faziam mal? Então vai ser uma festa, uma grande festa. Vão adorar a besta, vão adorar o dragão, vão bater palma. E eu estou falando que tem muitos crentes convertidos e muitos pastores que vão adorar isso. Vão fazer uma festa porque mataram. O anticristo matou as 2 testemunhas. Eles não eram de Deus? Eles não eram os bambambam? Eles não faziam isso? Por que não resistiram ao nosso Cristo? O nosso Cristo tem poder para matar. O nosso Cristo tem poder para colocar ordem. O nosso Cristo tem poder para trazer a paz. Esses atormentadores foram mortos. Vai ser uma grande festa. Versículo 8. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente de Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Pode ser que seja uma interpretação minha, eu entendi aqui que esses 2 homens também vão ser crucificados. Pode ser que eles tenham outro fim, mas pela forma como foi dito aqui, os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Então, eu creio que eles vão fazer as mesmas coisas que fizeram com Jesus. Ou seja, vão desfigurar esses homens, vão estraçalhar eles, como os fizeram com Jesus. E tem um mistério semelhante, eles também têm um ministério semelhante a Jesus.
eles vão exercer o seu ministério durante 3 anos e meio. Jesus também exerceu o seu ministério durante 3 anos e meio. Só que aqui eles vão querer deixar com que eles fiquem apodrecendo na praça durante 3 dias e meio. Nós sabemos o que foi feito com Jesus antes dele ser crucificado. Como ele ficou desfigurado, como ele ficou retalhado. Versículo 9. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas, nações, olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Então, veja só. Por que ninguém terá permissão de sepultá-los? Porque deram permissão para sepultar Jesus e ele ressuscitou, mas ninguém viu. Nem os apóstolos viram. Então, agora, eles vão ficar pendurados ou expostos à praça 3 dias e meio. Agora, imagina o mundo globalizado, com satélites de tudo quanto é lado. Imagina a CNN. Imagina passando tudo isso na CNN, na Rede Globo. Todo mundo voltado para lá, vendo as 2 testemunhas estraçalhadas, penduradas, ou sei lá como, lá na praça. Imagina a CNN realizando a festa como se fosse Natal, todo mundo feliz, adorando a besta, dizendo que ele é o Cristo, e vendo as 2 testemunhas apodrecendo na praça. Alegria em toda a terra. A besta acabou com esses 2. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós estivermos aqui, por favor, não fale contra e não vá contra esses homens. Não fale nada e não vá contra esses homens. As 2 testemunhas, elas vêm para trazer o juízo de Deus. Elas têm o poder de Deus. Elas têm o poder de Deus para trazer juízo. E como eu falei, durante esse tempo, Deus vai fazer a diferença entre os que servem e o que não serve. Vai trazer juízo sobre a terra e vai outra vez fazer diferença. Os que são ímpios vão ser dizimados. Vai separar o ímpio dos servos. Versículo 10. Os habitantes da terra festejarão, trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que haviam atormentado. Agora vocês imaginem como vai ficar o anticristo. Quando o mundo vai estar festejando. O mundo vai adorar a besta. O mundo vai dizer que ele é o Cristo. O mundo, Israel, vai dizer que ele é o Messias. Imagina como vai ficar. E imagina como é que ele vai se sentir. Ela, tudo que ele espera, tudo que ele quer, será adorado. Mas aí ele vai ter um mundo, além de toda a CNN e todos os satélites mostrando todo o seu poder, mostrando ele sendo adorado pelo mundo todo. Imagina como é que ele vai se sentir. Mas, versículo 11. Depois de 3 dias e meio, Deus soprou vida nos 2 profetas. Imagina esses 2 homens
estraçalhados, completamente estraçalhados. Deus sopra a vida nos dois profetas. E eles se levantam. Quando Deus soprar vida neles, eles vão estar estraçalhados, mas quando eles se levantarem e ficarem em pé, eles vão estar completamente transfigurados. Todo mundo vai ver. O mundo vai ver. CNN, Rede Globo, todo mundo vai ver. Enchendo a terra de terror. E os que o viram. Imagina, eles vão ficar 3 dias e meio festejando, adorando. No terceiro dia, terceiro dia e meio, o Senhor sopra a vida, eles se levantam no meio da praça, todos restaurados. Meu Deus. Então, versículo 12. Então, uma forte voz do céu disse aos dois: subam aqui. Eu imagino que essas vozes vai ser uma voz poderosa que todo mundo vai ouvir. Subam aqui. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ouvir. Eles subirão ao céu numa nuvem. Eles vão subindo bem lentamente, todo mundo vendo, vão subindo, subindo, e lentamente eles vão para o céu. Sobre o olhar dos seus inimigos. Vocês imaginam o que vai acontecer em Israel? Quantas e quantas pessoas vão se converter? Vai ser uma conversão em massa. Porque eles vão ver e vão se lembrar do Messias. Eles vão ressuscitar à vista de todos. Vão ouvir a voz. E eu penso que começa uma grande conversão lá, de todos os judeus. Vai ser algo maravilhoso. No versículo 13, nesse momento houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram e aqui restaram, ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Eu acho que aí começa uma conversão em massa. Porque isso vai acontecer, as 2 testemunhas vão ser levantadas em Jerusalém. Todo mundo vai ver. Os judeus vão se converter. E todo mundo que vai estar assistindo, ou que vai estar vendo, vai ter uma conversão em massa. Mas aí, o que acontece? Nesse momento, versículo 13, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade, 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glórias a Deus. O que acontece aqui? Ele mesmo vai interromper o tratado que ele fez de 7 anos, nos 3 anos e meio. Onde ele vai estar? Em Jerusalém. Como é que vai estar o templo construído? Ele vai estar ovacionado por todo mundo. É nesse momento que ele entra para sentar no lugar santíssimo. É nesse momento que começa, agora sim, que começa a grande tribulação. Quando ele entra para sentar no trono
E os judeus dizem que não vão adorar. Aí sim, aí vai começar a grande tribulação. Aí as duas testemunhas subiram. Logo em seguida, sobe a igreja. Aí ele entra no templo. Quer sentar lá e fazer o trono de uma abominação. Não vai ser adorado. Os judeus não vão reconhecê-lo. Aí mudou. Aí começa tudo. Ele mesmo quebrou o tratado. Por isso que no versículo 14 diz: o segundo terror passou, mas logo vem o terceiro. O que é o terceiro? O que é o terceiro? É a sétima trombeta. Nesse momento, que as duas testemunhas recebem vida e sobem entre as nuvens, logo em seguida o Senhor retira a igreja e ele entra no templo e não vai ser recebido, não vai ser adorado. Ele quebra os tratados e aí começa a grande tribulação. A igreja saiu, as duas testemunhas saíram, as duas testemunhas profetizaram tudo contra ele. Todas as religiões são mentira, se arrependam, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor. Vão morrer, sobem, daí sobe a igreja, e aí ele começa a governar na segunda metade. E aí que fica difícil, que eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso. Nós precisamos, e estamos tendo tempo de se consertar, de arrumar tudo, de se preparar. Porque a volta de Jesus, ela pode ser individual. E muitas vezes a gente está esperando no coletivo. Verdade. Mas, se você estiver preparado no individual, você vai participar do coletivo. Mas se você não estiver preparado no individual, você não vai participar nem do coletivo. Então, nós precisamos prestar atenção, olhar bem o que está acontecendo, nos arrumar, verdadeiramente nos preparar, ficar em santidade, mostrar a santidade. Nós não podemos e não vamos convencer quem não quer. Esse papel não é nosso, é do Senhor Espírito Santo, que está há mais de 2000 anos sobre a terra. Existem muitas e muitas pessoas que já foram falado de Jesus, já oraram, já pregaram. Se a gente ficar se preocupando com essas pessoas, nós vamos perder a direção. Então, a gente precisa se consertar, santidade, buscar ao Senhor, se arrepender, porque Jesus está muito próximo, bem próximo. E a gente já está tendo a visão, já está tendo a revelação de tudo que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Tudo que Jesus falou também está se cumprindo. Nós estamos vendo tudo isso se cumprir. Guerra e rumores de guerra. Nós estamos vendo tudo isso se cumprir. Nós estamos vendo a multiplicação da ciência, nós estamos vendo a multiplicação da iniquidade. As pessoas, imagine vocês, as pessoas que ficam com um homem morto dentro de casa durante tanto tempo só para receber aposentadoria. Aonde nós chegamos? Então, eu acho que é necessário não só a gente ter o conhecimento, a gente ter esta revelação e fazer parte desta revelação em nós. Porque a coisa está apertando muito.
Porque muitas vezes, quando você se converte ou quando você se conserta, as pessoas são atraídas, as pessoas chamam atenção. E pode ser que nesse momento as pessoas comecem a nos olhar. A gente não vai se preocupar com a nossa posição na igreja, no templo. Não vai se preocupar se você é isso, se você é aquilo, se você faz parte daquilo ou daquilo. Não. Nós temos que nos preocupar com a igreja, que somos nós. E com o cabeça, que é Cristo. Amém? Eu quero, se for possível, eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Podem abrir os microfones e falar alguma coisa, por favor. Vamos falar um de cada vez. Quem começa? Giba, Eu. no tempo do Armagedon, Jesus vai habitar aqui na Terra de volta? O reino de Deus Hum, vai ser visível. hum, Jesus vai reinar aqui 1000 anos. Depois que acontecer tudo isso aí, depois que a igreja subir, depois que o Senhor restaurar toda a terra, depois que o Senhor sair, depois que o Senhor destruir o pessoal lá no Armagedon. Sim, o reino do Senhor vai ser de 1000 anos aqui na terra, visivelmente. meu Deus, pura. Diga, Isabel. Pastor, eu não entendi uma parte quando o pastor falou que alguns pastores, alguns convertidos, na hora irão dizer assim, vão festejar, na hora que as duas testemunhas morrerem, e vão dizer assim, ué, não eram de Deus, como que morreram, né? Quer dizer que a besta que é o nosso Cristo. Mas então eles eram verdadeiramente convertidos porque não leram a Bíblia, não leram o Apocalipse? O Senhor nos avisou antes. Então, mas isso aí a gente não tem como. Por quê? Porque eles vão ficar maravilhados. Eles vão ficar maravilhados com o reino, com o poder, com tudo aquilo que o anticristo vai fazer nesses primeiros 3 anos e meio. Esse tratado de paz que ele vai fazer vai resolver a economia do mundo. Falsa paz, né? É o Eles não cavalo eram branco. convertidos. Eles não eram convertidos, eles eram convencidos, né? A gente tem que cuidar com isso. Entendeu? As pessoas vão ficar extasiadas, elas vão ficar vendo a maneira como ele fala, a maneira como ele se coloca, vão ficar vendo a maneira como ele fala com as nações, vão ficar impressionadas com as resoluções que ele vai dar, vão ficar completamente impressionadas com a paz, com o tratado de paz que ele vai fazer. Imagina ele fazer um tratado de paz entre judeus e árabes. Imagina ele resolver o problema econômico do mundo. E as duas testemunhas falando que ele é o do diabo, que tudo é mentira. Entendeu? Não. Diga quem. Diga, John. Falou, Não, não tem nada para dizer, não. Muito bom. Mais uma vez aí, aprendendo bastante coisa. Ana? Nossa, chocada aqui. Cada aula para mim é um conhecimento, é algo que às vezes a gente lê, passa pelo aquele versículo, mas a gente não tem uma dimensão, né, uma profundidade, parece uma coisa assim tão, não sei, surreal, assim, uma coisa que nós não vamos viver, né? E nós temos que estar preparado para isso, porque vão ser tempos difíceis e muitos serão enganados. Eu acredito que até o povo de Deus, né? Hoje em dia mesmo, o povo de Deus, se ele não conhece a palavra, ele é enganado, né? Se a pessoa não conhece a palavra, qualquer um pode chegar
enganar facilmente, né? Então, por isso que nós temos que estar alicerçados mesmo e buscar conhecimento na palavra todos os dias e buscar a revelação do Espírito Santo de Deus para que essas coisas comecem a preencher a nossa mente, o nosso coração. E às vezes a gente está vivendo tanto nesse mundo aqui que a gente esquece que não é esse lugar, né? Que o Senhor tem um lugar preparado para nós. Aham. Nós estamos tão apegados aqui e quando nós ouvimos sobre a volta do Senhor, parece uma coisa distante, mas nossa, assim, eu sinto no meu espírito que isso está muito próximo. Tá Né? mesmo, muito E bom. nós temos que estar muito preparados, assim, nós vamos ver coisas terríveis acontecendo, coisas que vão nos assustar, mas que não tem como fugir disso, né? A gente tem que ficar bem atento. Por isso que eu peço para vocês lerem a Bíblia. Comecem a ler novamente. A maneira como vocês liam ou ouviam, agora vai ter um outro entendimento. Tem que ler. Diga, Léo. Martinha. Tudo bem, pastor? Tá muito. Nós Não está acabamos dando para de ouvir ler você. Apocalipse. Tá Não dando está eco. dando. Tá dando muito eco, não está dando para Tem... te ouvir. Tá me ouvindo? Tá difícil de ouvir, tá muito eco, tá cortando. Ué, que estranho. Fala, Ah, Fábio. Concordo com a Ana, chocada. É bem complicado, né? Embora a gente já tenha visto Apocalipse, é um livro muito complexo de ser interpretado. E agora, no que o pastor estava falando, eu fiquei pensando, assim, como seria muito fácil e como vai ser muito fácil as pessoas acreditarem, inclusive quem é temente a Deus, porque vai falar de paz, vai falar de amor, vai falar de tudo que é bom e vai enganar muitos mesmo, e como isso é sério. E mais uma coisa eu achei tremenda, assim, que quando, assim, que me chateia é que quando Jesus morreu, né, que nem o pastor falou, não, ninguém viu quando ele ressuscitou, né, então muitos não creram, e agora com essas duas testemunhas ainda Deus vai fazer questão que todos vejam, para que ninguém se perca, para que ninguém caia nessa conversinha, né, que roubaram o corpo deles ou fizeram qualquer coisa, não, vai ser ali para todos verem. E como o pastor falou, vai ter muitos se converterão, né, em nome de Jesus, para após verem isso, mas enquanto isso, quantos bilhões de pessoas vão estar morrendo aí sobre essa falsidade, sobre essas mentiras, de acreditar que, né, o contrário, né, então é muito complexo, e a gente sabe o quanto a televisão, a mídia, a internet, enfim, é vendida, e como vai enganar tantos, né? Então é muito complicado mesmo, assim, a gente tem que estar em oração e lendo a palavra, e que ensino, pastor, gratidão mesmo, porque nossa, abriu minha mente de uma forma, assim, que eu tinha visto outros estudos, assim, vídeos, etc., e não tinha compreendido como eu compreendi agora. Que bom, fico feliz por isso. Quando a gente abre a Bíblia, lá no capítulo, não me engano agora, quando fala do primeiro cavalo, o cavalo branco, a Bíblia diz que ele vem para vencer, e é o cavalo branco. E todo mundo, ou a grande maioria, quando vê o cavalo branco, vem do cavaleiro, a grande maioria interpreta como sendo Jesus, Sim, que é um engano. Ele veio para enganar, né? Desculpa de eu voltar a falar sobre isso, mas quando nós vimos o início, a abertura das Olimpíadas, quando eu e a Cássia começamos a ver o começo das Olimpíadas, e quando veio aquele cavalo sobre o Rio Sena, se eu não me engano, Uhum. na frente das nações, veio com uma velocidade, era uma coisa
Impressionante aquilo. E logo depois veio a bandeira de todas as nações atrás desse cavalo branco. E logo em seguida, ao lado do rio Sena, eles fizeram uma mesa de ceia de Páscoa, como se fosse uma Páscoa, mas com tudo aquilo que você possa imaginar. Tinham ali homens vestidos, travestis, homossexuais, todo mundo fazendo parte daquela mesa. Era a mesa de Sodoma. Exatamente. Então, ele veio para vencer, ou seja, ele é um engano. A Bíblia diz que Satanás é enganador. E o anticristo vem com todo o poder, com toda a autoridade e com toda a força de Satanás. Ele vai vir realmente e ele vai enganar a muitos. Está escrito. Não vão ser poucos, vão ser muitos. Muitos. Então, tudo isso que o Senhor está nos dando não é simplesmente para a gente conhecer. É para que a gente fique alerta, fique atento sobre os enganos que já estão sobre nós, sobre os enganos que já estão sobre a igreja. Por isso que é uma batalha espiritual quando a gente fala sobre isso, porque isso traz a revelação, traz o discernimento. E muitas vezes nós estávamos debaixo de um engano e o Senhor está abrindo, está desvendando, está tirando aquilo que estava encobrindo o nosso entendimento e cegando a nossa visão espiritual. Porque se a gente prestar atenção, nós já estamos vivendo este engano. Quantos e quantos falsos profetas existem na Terra? Quantas e quantas coisas nós estamos vendo? E muitos estão dizendo, estão achando isso tudo normal, é tudo muito normal, é tudo muito aceitável, é tudo muito natural. Não importa de onde venha, o importa é que eu tenho. Não importa quem vai me dar, o importa é o que eu quero. Então, nós já estamos debaixo desse engano. E é muito engano. Com todo respeito, não estou denigrindo a igreja, mas existe uma parte da igreja que está encoberta debaixo desse engano. E o Senhor veio para tirar isso. É como se o Senhor viesse e nos desse um choque de realidade, de verdade. Não de realidade, de verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês andarem na minha palavra, obedecerem os meus mandamentos, verdadeiramente serão meus discípulos. Mas para isso, a gente tem que abrir mão de muita coisa que nos parece importante, que nos parece natural, que nos parece que como que a gente vai viver isso, como é que vai ser isso? Mas o Senhor diz que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por isso que nós estamos enfatizando ou tentando enfatizar da melhor maneira possível para que a gente entenda o que está acontecendo conosco. Primeiramente conosco. Até onde nós estamos indo, o que é que nós estamos vendo, como é que está o nosso entendimento. Porque quando a gente olha isso tudo, lê, como que vai morrer milhões e milhões de pessoas, como que 2 homens vão para todas as nações da terra. Leiam Jeremias 25:15. É todas as nações da terra. O Senhor entra em juízo com todas as nações da terra. Bebam o cálice da minha ira.
Se não beberem por bem, vão beber forçado, mas vão beber. Então, vai ser duas testemunhas profetizando às nações o juízo de Deus. E a gente muitas vezes não consegue alcançar isso. Que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compassivo. Ele é sim, ele é tudo isso. Mas ele é justiça. Amém? Amém. Alguém quer mais falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alô? Sim, Estão me escutando, né? estamos todo mundo te ouvindo. Tá. Eu acho que é um grande privilégio, né? Porque nós vamos poder estar aqui e ver como vai ser a ação do Senhor aqui na Terra nesse tempo. Tudo que foi falado lá atrás, que aconteceria, né? Nós vamos poder ser testemunhas vivas de tudo isso. Por pior que seja a situação, né, que está difícil e o mundo está de uma maneira muito difícil mesmo, né? Não tenho nem palavras para dizer. Mas é um privilégio porque nós, como cristãos, vamos poder ver tudo aquilo que está na palavra de Deus acontecer, né? Tudo que foi profetizado, tudo que foi falado, tudo que nós aprendemos na igreja vai se cumprir, né? Por tanto tempo as pessoas esperaram que as promessas se cumprissem e agora nós estamos aqui, né? Nesse tempo, neste momento, participando de tudo isso. Então é um grande privilégio para nós e Deus abençoe que mais e mais e mais e mais pessoas possam ter essa revelação, estudar Apocalipse e se preparar para o que virá, né? Amados, temos que nos preparar. Amém. Amém? É isso. Amém. Então, agora nós vamos ver o tocar da sétima trombeta. E essa sétima trombeta não é de juízo. A sétima trombeta é de convocação da igreja. A sétima trombeta é de felicidade, é de alegria, convocando a igreja. Então, eu também quero ver se a partir da próxima semana, em nome de Jesus, eu quero ver se a gente... Quero tentar fazer para a gente ir um pouco mais devagar. Mesmo que a gente demore um pouco, mas eu quero fazer um pouco mais devagar, com menos tempo, mas que a gente possa ter mais entendimento e vamos devagar. Vamos ver se a gente consegue fazer na próxima semana entre 40 e 45 minutos para a gente assimilar bem, para a gente tentar entender bem tudo isso, ok? Me desculpe se a gente se prolongou muito. Imagina. Eu nem me percebi. Não. Amém? Eu quero... Vamos orar? Vamos. Eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este tempo. Louvar, glorificar o teu nome, Pai eterno e soberano, por tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado, por todo o zelo, por todo o cuidado do Senhor, Espírito Santo, em trazer ao nosso espírito a vontade do Senhor, em trazer sobre o nosso espírito a visão e a direção e o grande zelo que o Senhor tem pela sua igreja. Senhor, nós te louvamos e sabemos, Deus eterno e soberano, que todas essas coisas estão próximas. Nós somos verdadeiramente a última geração. A última geração. Nós somos a geração, Deus eterno, a última geração que vai governar a terra. Por isso, Deus, nós sabemos também que há uma grande guerra, há uma grande batalha espiritual, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Eu peço, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa guardar a vida, a casa
de todos nós que estamos nesse estudo nesta noite. Que o Senhor possa dar a cada um de nós uma noite de descanso. Que o Senhor possa repreender todo o espírito noturno, toda a seta noturna, todo o espírito, Senhor, que batalha para roubar, para trazer peso diante da tua palavra. Coloco a vida de todos eles debaixo do Senhor, debaixo das mãos do Senhor. Que o Senhor repreenda, Deus eterno, todo ataque espiritual, todo ataque mental, todo ataque, Deus eterno, contra a nossa mente, todo espírito que venha para confundir tudo aquilo que o Senhor nos deu com tanta clareza e com tanta visão. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor os guarde, Pai. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Que o Senhor possa fazer diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Que o Senhor guarde, Pai eterno, que dê a eles uma noite de sono, de descanso do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E glória a Deus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Amém. Tenham Obrigada. todos uma ótima semana. Eu acho que amanhã ou quarta-feira já vou postar esse vídeo, tá ok? Amém. Deus abençoe. Um Deus beijo. Leiam a abençoe, Bíblia. pastor. Tá? Fica com Obrigado. Deus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Boa Amém. noite. Beijo, Boa noite. papai. Boa Tchau. noite, boa Boa noite. noite. Boa Deus noite. abençoe.